Nós estamos falando de homens de fé dentro da palavra de Deus. Hoje nós queremos falar sobre um homem que nós não conhecemos o nome dele, simplesmente sabemos que ele é um centurião. Mas quando eu olho para isto, eu preciso lembrar desta música que nós acabamos de ouvir, Incomparável és. Sim, Deus é incomparável, Jesus é incomparável, não dá para comparar com nada. A gente tenta achar umas qualificações parecidas com alguém, mas ele ainda sempre está muito acima de qualquer um, porque ele é aquele que veio para trazer salvação a nós. Em Mateus capítulo 8 nós temos a história a partir do verso 5, dizendo assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. Ele disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um vá e ele vai, a outro vem e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso e ele faz. Ao ouvir isto, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Grande fé. Muitas pessoas indecisas se escondem através da famosa frase: a fé não é de todos. Porém, sua justificativa não tem significado nenhum. Porque a fé é alguma coisa que nós temos dentro de nós, que nós não podemos medir. Se você olhar para todos os pastores que aqui também gravam no mesmo lugar que eu, e as pessoas que trabalham aqui junto com a HJB, quem tem mais fé e quem tem menos fé? Talvez seja uma pessoa que nunca aparece aqui diante das câmeras. Talvez uma pessoa que você nunca ouve falar. Talvez também seja pessoas que você ouve falar, eu não sei. Não cabe a mim medir a fé do próximo. Eu preciso crescer na fé em Cristo Jesus. O centurião foi outrora totalmente ignorante em coisas religiosas, mas ele creu no Senhor. Quem era um centurião? Era um homem que cuidava de 100 soldados. Ele era romano. Ele não tinha nada a ver com o povo de Israel, com os judeus. Mas ele viu Jesus fazendo milagres. Ele viu Jesus fazendo coisas. E aquilo cativou ele de uma forma tal que ele disse: esse é o Salvador. As Escrituras falam de diversos tipos de fé. Muitas não possuem fé, como diz João capítulo 12. Outros têm uma pequena fé, Mateus 16. Os tessalonicenses também tinham uma fé crescente e ativa. Mas aí nós olhamos para um outro homem na Bíblia e esse tinha uma fé grande, chamada Abrão. Quando Deus pede para ele sacrificar Isaac, ele pega as coisas e vai. E quando Isaac pergunta a ele: pai, aonde está o cordeiro? Ele diz uma frase que esta eu nunca vou esquecer em minha vida: Deus proverá. Deus proverá. E o que acontece? Abraão monta o altar, põe a lenha, amarra o filho, puxa a faca. E aí ele escuta a ovelha gritar do ladinho dele, bé. E ele entende, este é o caminho de Deus. Deus trouxe o sacrifício verdadeiro, que é o cordeiro que precisa ser derramado. Mas ele teve fé que Deus cuidaria. O centurião tinha uma grande fé. Com ele, tudo é possível. Com esta fé, nós podemos crer que Deus pode fazer. Ele diz: Jesus, você só precisa de uma palavra e meu empregado vai ser curado. A fé parece-nos grande em relação à sua posição como oficial romano. Ele não temeu o escárnio de seus colegas ao correr atrás de um judeu. Os seus colegas devem ter rido dele. O que você, romano, vai atrás daquele judeu? Mas ele sabia que aquele era o único caminho para curar o seu servo.
ela foi grande em relação às circunstâncias. Veio a Jesus por causa de um escravo. Não foi nem por um soldado, foi por um escravo. Portanto, também era grande em humildade e misericórdia. Ele queria ver a pessoa que trabalhava na sua casa. Ele queria ver ela curada. Quanto nós corremos a Jesus para ver pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo renovadas. Ela foi grande em relação às circunstâncias, em todo sentido. Ela foi grande sua fé, pois ele esperou um milagre do Senhor para seu escravo paralítico quando pediu: manda apenas com uma palavra. Você não precisa ir lá. Você só precisa dizer uma palavra. A fé do centurião foi grande em relação ao resultado. Na medida em que cremos, fazemos experiências com o Senhor. E aí nós entendemos o quanto Deus faz. À medida que nós cremos, fazemos experiências com o Senhor. Quanto você e eu cremos? Quanta fé você e eu temos? Aqui nós temos um homem que não tinha nada a ver com cristianismo. Aqui tem um homem que precisa conhecer a Jesus Cristo como Salvador. E ele conheceu, ele creu da melhor forma possível para que o seu servo pudesse também estar debaixo desta mesma graça. E ele esteve debaixo desta mesma graça porque Deus trouxe salvação ao seu coração. E nós podemos estar debaixo desta mesma graça também. E pedir para que outras pessoas, assim como este centurião clamou pelo seu servo, nós podemos clamar por pessoas também. Se você está cercado de pessoas que não conhecem a Jesus, eu quero te dizer uma coisa. Comece a clamar por elas e Deus as transformará. Mas esteja você pronto a fazer algo. O centurião estava pronto a ir e pedir a Jesus pela cura. Você talvez vai ter que também fazer alguma coisa para que essas pessoas venham ao conhecimento da verdade.